Oi gente, sou Roberta Luz da Papel com Pano e hoje estou aqui para mais uma vez compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho, um pouco daquilo que amo e que faz parte do meu dia a dia, o patchwork. Hoje vamos fazer essa técnica maravilhosa que está aqui, chamada Spice Hack Quilt. As técnicas de patchwork têm seus nomes quase 100% em inglês e quando traduzimos elas ficam um pouco estranhas, mas vamos traduzir assim mesmo. Spice Hack Quilt quer dizer prateleira para temperos ou prateleira para especiarias. Um pouco estranho, mas quem se importa com isso se o resultado é tão lindo assim, não é verdade? Bom, vou mostrar aqui na nossa aula o passo a passo para fazer exatamente a técnica como esta aqui. O tamanho final é aproximadamente 1 metro, para ser mais exata, 1,05 m. Esse tamanho eu estou falando apenas da técnica em si. Não estamos levando em conta as molduras, ok? Então, repetindo, 1,05 m, apenas a técnica. Não vamos levar em conta neste momento as molduras. Aí você deve estar se perguntando, mas e aí, que tamanho de moldura eu coloco? Bom, tudo vai depender do que você pretende com essa técnica. Por quê? Ela se adapta a vários produtos. Você pode fazer uma toalha de mesa, colcha de solteiro, colcha de casal, manta para sofá, e as molduras vão depender do que você vai fazer. Por exemplo, nesse daqui eu coloquei 2 molduras, o tamanho final dele ficou 1,35. Esse daqui, que é da minha aluna querida Glaucia Guaraldo, que me emprestou para exibir para vocês, o tamanho final ficou 1,15 m. Ela colocou apenas uma moldura. Então, tudo vai depender do que você pretende fazer, ok? Então, agora vamos à técnica. E para a gente começar, vou passar para vocês os tecidos necessários. Nós vamos precisar de 3 tecidos diferentes. De cada tecido, meio metro. Com meio metro você tira tudo que você precisa para a técnica e ainda tem uma sobrinha, pequena, mas tem. Dos 3 tecidos, eu aconselho que um deles seja floral, como é o caso desse daqui e como é o caso deste daqui. O efeito é muito mais bonito. E o outro tecido, eu também aconselho que seja um neutro, como é o caso desse e desse daqui. Esse tecido neutro fará com que a técnica fique mais nítida, mas como o patchwork é ousar, você pode ousar e escolher a cor que você quiser. Bom, então antes de passar ao corte e as medidas, preciso falar de uma coisa muito importante, que é a forma correta de se passar o tecido, principalmente quando se trata de técnicas de patchwork. Se você cortar um tecido corretamente passado, com certeza o resultado vai ser bem melhor e vai te facilitar muito mais na hora de fazer a técnica. Para quem não sabe a forma correta de passar o tecido, eu gravei um vídeo, está aqui no meu canal do YouTube, que ensina exatamente como passar o tecido da forma correta. Mais uma coisa que a gente precisa deixar claro é sobre margem de costura. É muito importante também a gente falar de margem de costura. A qualquer medida que eu passar aqui para vocês, nós vamos acrescentar 1 centímetro para a margem de costura. 1 centímetro quer dizer que é meio para um lado e meio para o outro. Quem costura na máquina industrial não terá problema algum em relação à margem de costura, já que o pezinho da máquina industrial já é de meio centímetro. Na verdade, ela é de 0,6, mas não vai te fazer diferença, tá? Mas quem costura na máquina doméstica vai ter que fazer uma adaptação. Essa adaptação vai depender da máquina doméstica que você vai costurar. Ou você vai colocar o pezinho, a agulha um pouquinho para a direita, ou você vai trocar o pé calcador colocando um de meio centímetro. E se de tudo você não conseguir nenhum
Em outro, você vai fazer a margem de costura de meio centímetro em toda a volta da peça. Dessa forma aqui. Nós vamos pegar todos os cortes e vamos fazer uma margem de meio centímetro em volta do corte. Eu utilizo essa ferramenta, que é uma margem acrílica, exatamente para que eu possa fazer margem em volta. Vou riscar aqui, aqui e aqui, e vou costurar exatamente no risco feito. Mas quem não tem essa margem acrílica, essa régua palito, nós vamos usar a régua comum e marcar meio centímetro em toda volta. Ok? Entenderam? Eu sei que é muita informação, mas eu considero muito importante. Não poderia sair fazendo a técnica sem que eu passasse para vocês essas informações, que delas dependem o resultado. Então, agora sim, vamos às medidas. Hoje eu escolhi esses tecidos aqui. Do floral, nós vamos precisar de 25 quadrados na medida de 15 por 15, mais 1 centímetro para a margem de costura. Ou seja, 25 quadrados de 16 por 16. Deste tecido de bolas verdes, nós vamos precisar de 24 retângulos de 15 por 7,5, mais 1 centímetro de margem. Então, são 24 retângulos de 16 por 8,5. Do mesmo tecido, nós vamos precisar de 48 quadrados de 7,5 por 7,5, mais a margem de costura. Então, são 48 quadrados de 8,5 por 8,5. E essas medidas vão se repetir com o tecido branco, que será o neutro. Ou seja, 24 retângulos de 16 por 8,5, já com a margem de costura, e 48 quadrados de 8,5 por 8,5, já com a margem de costura. Com todas as peças já cortadas, o próximo passo, então, é riscar a diagonal de todos os quadrados, todos mesmo, os 48 quadrados brancos e os 48 quadrados coloridos. Simplesmente posicionar a régua na diagonal e riscar, simples assim. Após todos os quadrados riscados nas diagonais, nós vamos partir para a montagem desta peça aqui. Essa peça, essa técnica se chama flying geese, ou gansos voando. Quem não conhece, eu tenho uma postagem lá no Instagram da loja Papel com Pano, onde tem um trabalho todo em flying geese e eu falo um pouquinho sobre essa técnica. Quem tiver curiosidade, dê uma espiada lá. Nós vamos formar dois tipos de gansos voando. Esse aqui, onde eu tenho um retângulo branco com os triângulos coloridos, e este aqui, ao contrário, o retângulo é colorido com os triângulos brancos. Agora eu vou ensinar vocês como formar isso daqui. Em cima do retângulo, nós vamos posicionar inicialmente à direita o quadrado de cabeça para baixo, o direito do quadrado com o direito do retângulo, bem rente, com a diagonal do centro para a ponta. E vamos costurar exatamente em cima desse risco, dessa forma aqui. Vamos fazer isso tanto com os retângulos coloridos quanto com os retângulos brancos, todos eles. Após costurar, nós vamos levantar essa orelhinha e passar a ferro. Vai ficar dessa forma aqui o retângulo colorido com o quadrado branco e dessa forma aqui ao contrário, o retângulo branco com o quadrado colorido. Com todos do lado direito prontos, o próximo passo agora será repetir todo o processo do lado esquerdo. Pegar o quadrado, colocar direito do quadrado com direito do retângulo, bem rente, e costurar exatamente na diagonal. Após costurado, nós vamos dobrar
E aí nós vamos obter este resultado aqui. O mesmo faremos com a outra tonalidade do Flying Giz. Quadrado colorido, direito com o retângulo branco. Vamos costurar exatamente na diagonal e levantar a orelhinha. E aí vamos obter este resultado aqui. Nós faremos 24 Flying Giz assim e 24 Flying Giz assim. Antes da gente prosseguir, vamos dar mais uma paradinha que eu quero mostrar para vocês, mais uma coisa que eu considero bem importante. Aqui, após essa costura na diagonal, nós vamos levantar essa orelhinha. E aí nós vamos ficar com essa sobra aqui de baixo, que você pode optar por deixá-la ou que você pode fazer o que eu faço, que é o famoso lixo rico, que é aquele lixo que jamais irá para a lixeira. Após costurar a diagonal, eu já faço uma margem aqui de 1 centímetro e costuro também. Então, a diagonal do Flying Giz, 1 centímetro, costuro também. Aí eu venho com a minha régua, posiciono no meio das duas costuras e corto. O meu resultado será um quadradinho formado por 2 triângulos. E aí, isso daqui eu vou usar para fazer outras coisas depois. Porque só desse trabalho que nós estamos fazendo hoje, eu vou obter 24 quadrados desse lado, mais 24 desse, que são 48, mais 24 desse e 24 desse. Então, são 96 quadradinhos que a gente jogaria no lixo, entre aspas. Aqui, ó, está todo o lixo rico desse trabalho que nós estamos fazendo hoje. Aqui é o lixo rico deste trabalho que já está pronto aqui. E nesse outro saquinho está o lixo rico do trabalho da Glaucinha. E aí você vai usar a sua criatividade, a sua imaginação para usar esse lixo rico e transformar em coisas lindas também. Prosseguindo com nossa técnica, com todos os Flying Giz prontos, chegou a hora de uni-los. Nós vamos unir todos da mesma forma. Vamos costurar este com retângulo colorido e triângulos brancos em cima e este com retângulo branco e triângulos coloridos por baixo. Nós vamos formar 24 quadrados iguaizinhos a este daqui. Vamos pegar esse que ficará em cima, colocar direito com direito e vamos costurar respeitando a nossa margem de costura. No final, nos restarão 25 quadrados do tecido floral e 24 quadrados formados pelos gansos voando. E agora, acreditem ou não, só nos resta uni-los formando as fileiras, que serão 7. Fileira número 1, número 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para facilitar, eu tenho aqui esse projeto que vai mostrar a posição que esses quadrados aqui serão costurados. Por quê? Ora eles serão costurados de pé, ora serão costurados para um lado, ora para outro lado e também de cabeça para baixo. E será exatamente essa alteração das posições desse quadrado que formará o desenho da técnica. Por isso, prestem bastante atenção nesse projeto, sigam essa sequência mostrada aqui e não haverá erro, com certeza.
Para finalizar, nós vamos seguir o projeto, como eu disse, costurar os quadrados na sequência. Após as fileiras prontas, nós vamos uni-las uma a uma na horizontal, seguindo sempre esta sequência. E aí nós teremos um Spice Rack prontinho, lindo e exclusivo. Para facilitar, vou mostrar para vocês a montagem das fileiras. Primeira fileira, ela é formada por um quadrado inteiro floral. Depois nós temos um flying gize com a pontinha para cima, outro quadrado floral inteiro, outro flying gize na mesma posição que o anterior, mais um quadrado inteiro, mais um flying gize e terminamos com o quadrado. Esta será a primeira fileira conforme está no projeto. Agora nós montaremos a segunda fileira, onde o flying gize, conforme eu disse, ele muda a posição. Ao invés de ser colocado assim, igual a esse, ele é colocado lateralmente. Então, vamos colocá-lo na posição. Aí, um quadrado inteiro, outro flying gize que vai voltar imitando a mesma posição desse daqui. Quadrado inteiro floral, flying gize, quadrado inteiro e terminamos com o flying gize numa terceira posição. Por isso que nós precisamos seguir o projeto, para que não haja erro no desenho da técnica. Vamos mais uma fileira? Terceira. Um quadrado inteiro floral, está aqui. Um flying gize com a ponta para o lado direito, da mesma forma que esse aqui. Outro quadrado floral. Um flying gize com a ponta para cima, floral. Outro flying gize colocado com a ponta para a esquerda e terminamos com o floral. E é isso que a gente vai precisar fazer com as 7 carreiras, tá? A primeira já está aqui montada, a segunda, a terceira e assim por diante até chegar na última, que é a 7ª fileira. E o que eu falei e vou repetir, o que a gente precisa prestar atenção é na posição desses quadrados, porque eles que serão responsáveis pelo formato da técnica. Agora estamos na máquina, na parte mais gostosa de tudo, pelo menos para mim, e vamos costurar todas as fileiras. Estou aqui com o meu projeto para que eu não me perca, para que eu não perca sequência na hora da costura. A primeira fileira já está toda aqui, já deixei na sequência. Vou pegar o primeiro quadrado, o segundo, direito com direito e costurar. Todos nós vamos fazendo assim, formando os pares, direito com direito e obedecer um pé de máquina, que foi a nossa margem de costura que nós falamos lá no início do vídeo. E assim nós vamos costurar todas as fileiras até o final. Então, gente, eu falei com vocês que eu ia para a máquina costurar e que eu voltava com o trabalho pronto. Mas eu decidi voltar antes do trabalho pronto, porque tem duas coisas importantes que eu quero falar para vocês. Já emendei os quadrados de todas as fileiras, das 7 fileiras. E agora nós vamos costurar, unir as fileiras. Mas antes eu queria mostrar para vocês o detalhe das costuras, porque é uma coisa que minhas alunas perguntam muito.
Se vocês quiserem abrir a costura no ferro, fiquem à vontade. Eu acho mais prático, nesse caso que não interfere, virar todas por um lado só. Porém, se na primeira fileira eu virei todas para o lado esquerdo, a segunda fileira eu vou virar todas para o lado direito, intercalando. Essa para o esquerdo, essa para o direito, essa para o esquerdo, essa para o direito e assim vai, ok? A outra coisa importante, agora nós vamos unir as camadas. Então, nós vamos pegar a primeira, colocar direito com direito e vamos costurar. Antes de costurar, precisamos prestar atenção no encontro das costuras. As costuras precisam encaixar, todas elas. Essa daqui, essa encaixar nessa, essa encaixar nessa. Isso é muito importante para um resultado bonito, né? Porque aqui, ó, vocês podem ver que todas as extremidades estão encaixando. Quando não encaixa, não fica legal, tá bom? Agora sim, agora nós vamos para a máquina, unir as 7 fileiras e finalizar o nosso trabalho. Agora sim terminamos a nossa técnica Spice Hack Quilt. É simplesmente apaixonante, impossível você não querer fazer. É rápido, fácil e se seguir as instruções corretamente não haverá qualquer dificuldade. E assim eu me despeço. Muito obrigada por assistir, eu realmente adorei estar aqui com vocês. Continue nos enviando suas perguntas e comentários e junte-se a mim no nosso próximo encontro de patchwork, que com certeza será em breve.